Recebi uma pergunta agora recente de um aluno meu perguntando assim: Alan, por que a Ambev, com tanto dinheiro em caixa, não paga a sua dívida e fica sem dívida alguma? Nem toda dívida da empresa é ruim, existe muita dívida boa. Então, se você quer entender esse ponto com relação ao endividamento de empresas, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar. Fala pessoal, eu me chamo Alan de Oliveira e neste vídeo eu vou te explicar por que algumas dívidas são boas para as empresas negociadas na Bolsa de Valores. A primeira coisa que você tem que entender é separar um pouco o sistema tributário entre pessoa jurídica e pessoa física. Então, se você já acompanha o mercado financeiro, se você já estuda aí o mercado, muitas vezes você já ouviu falar para você fugir das dívidas. Aí você vem falar agora que dívida é boa? É boa em algumas situações e para empresas. Para a pessoa física, sim, dívida é ruim. Então, você tem que entender um pouquinho aqui o nosso sistema tributário. O que acontece aqui para você, pessoa física? Você vai lá, trabalha, tem seu rendimento e recebe o seu dinheiro. Aí está aqui o montante. Você recebeu esse dinheiro aqui de seu salário, enfim. Aí quando você recebe o dinheiro, já paga o imposto. Então, primeiro você paga o imposto, então seu dinheiro está aqui, pagou o imposto. Depois você vai pagar os seus custos, vai pagar sua luz, sua água, seu colégio do seu filho, tudo, suas parcelas, aí acabou o dinheiro. Então, entrou o dinheiro, primeira coisa que faz, imposto, depois custos. Quando você vai numa empresa, é diferente. A empresa paga os impostos no final. Então, primeiro chega a empresa, ela paga os custos dela, despesas pessoais, salários, tudo, paga a conta de luz, de água. Depois ela paga os juros, a amortização da sua dívida. O que sobrou do lucro, ela paga imposto. Então, qual é a diferença aqui para a pessoa física com a dívida ruim e a pessoa jurídica? A pessoa física, ela pega o dinheiro dela, paga os impostos e sobra. Então, você vai pagar os juros de sua dívida. Você vai pagar a amortização da sua dívida. E vem depois de pagar o imposto. Então, você paga a sua dívida e depois sobra um pouquinho para você pagar seus custos. Aí não sobra nada para você no final do mês. Já na empresa, os juros e a amortização que ela tem entra como custo. Porque ela não paga o imposto primeiro, ela paga o imposto no final. Então, os juros e a amortização entra como custo e o que sobra, ela paga o imposto. Então, a pessoa física já paga o imposto na cabeça, paga o imposto na entrada. Então, você vai lá e já paga o seu imposto. O imposto você vai pagar já na sua CLT, vai pagar lá em abril, quando você declara o seu imposto de renda. A empresa paga no final do lucro, com o que sobra. Então, os juros e a amortização vira custo para a empresa. O bom para a empresa é que entra como custo e, ao entrar como custo, você paga o imposto somente sobre o lucro. Você não. Você paga imposto primeiro sobre o montante, sobre tudo. Então, a empresa, ela consegue juros mais baratos que você. Então, se você consegue uns juros lá de 1 milhão, a empresa consegue mais barato que você. O custo do capital no Brasil é muito caro, então você se endividar no Brasil é muito caro, é muito alto. As pessoas se endividam com cheque especial, as pessoas se endividam no cartão de crédito, as pessoas pegam aquele crédito pessoal mais fácil que tem, esses têm os juros mais elevados. Então a pessoa pegou os juros lá elevadíssimo. Já a empresa, como ela tem uma certa tranquilidade financeira, ela tem uma série de garantias, ela pega um juros menor e com parte desses juros e amortização que ela paga vai como custo, ela acaba pagando menos imposto. Então, quando você vai olhar no final das contas, os juros que ela pagou menos no final, porque ela teve um abatimento do seu imposto do lucro que ela paga. Então, para a empresa, ela pegou, às vezes, um juros de 13% ao ano, por exemplo, numa dívida, mas ela não paga 13%, ela paga 7%, ela paga 5%, ela paga 6%, ela paga bem menos no final das contas, porque ela vai contar aquele imposto que ela deixou de pagar sobre o lucro. Então, no final das contas, ela acaba pagando menos juros. Se a empresa precisa de dinheiro, ela precisa de capital, esse capital tem que entrar de alguma forma. Pode entrar com um aporte dos sócios, ela pode fazer uma oferta de ações ou pode tirar uma dívida. E muitas vezes, a depender do negócio, a depender da qualidade da empresa, vale a pena ter essa dívida para ela conseguir ter um abatimento ali dos seus lucros, do imposto que ela paga sobre o lucro. Acaba compensando. Então ela paga X de juros, mas também paga menos imposto aqui. Então acaba compensando ali um pouquinho, valendo a pena essa dívida para ela segurar aí no longo prazo, essa dívida. Porque ela também, com esse dinheiro que ela entrou, ela consegue fazer muito mais dinheiro. Muitas vezes a pessoa física pega a dívida, ela não pega para fazer dinheiro, ela pega a dívida para gastar.
para comprar mais, para pagar uma conta, para comprar um carro, para comprar muitas vezes coisas que não precisam. Então a pessoa pega um juros alto para comprar coisas que ela não precisa e que vai depreciar, que não vai ganhar nada com aquilo. Então os juros é muito alto, já a empresa não. Ela pega o capital para investir, para fazer alguma coisa que ela vai ganhar mais dinheiro com isso. O que a gente tem que entender também, gente, é separar o que é dívida boa de dívida ruim, tá? Se uma empresa tem um endividamento muito elevado, acaba sendo ruim, tá? Então a dívida é boa para a empresa quando ela controla a dívida. Então no caso da Ambev, como foi a pergunta? A Ambev, ela tem caixa suficiente para pagar a sua dívida. Por que ela não faz isso? Porque é uma dívida boa. O custo daquela dívida, para ela, vale a pena. Porque ela tem uma dívida, consegue abater do seu lucro ali no final do ano, consegue pagar menos imposto por conta disso. É uma dívida que ela controla, ela paga a dívida a hora que ela quiser e ela só mantém porque a dívida é boa. Os juros que eu pago aqui vale a pena para o dinheiro que eu produzo. Ela sabe fazer essa conta. Quando o endividamento é muito alto, a empresa, e a dívida controla ela, vira ruim. Por quê? Porque se a dívida é muito alta, esses juros que ela paga, essa amortização que ela paga, come toda a receita dela. Paga muito custo. E a empresa, como não tem caixa, como ela não pode quitar essa dívida, vira refém da dívida. Então ela trabalha, produz para pagar a dívida. E se ela não consegue pagar essa dívida, ela tem que pagar mais. Então, a dívida na empresa é bom até certo ponto. Até o ponto onde a empresa controla a dívida. Se a partir de um momento a dívida começa a controlar a empresa, se torna ruim. Então, o endividamento na empresa é bom até certo patamar, até certo nível. Então, eu diria que a dívida boa das empresas é aquela que ela optou por ter e não foi obrigada a ter. Então, se a Ambev ela tem dinheiro suficiente para pagar sua dívida, é uma dívida boa, porque ela optou em continuar com aquela dívida, porque muito provavelmente o custo daquela dívida é barato, vale a pena para ela. Ela tem um abatimento no lucro, ela paga os juros e compensa na sua produção. Então, ela quer manter aquela dívida. Ela pode pagar a qualquer momento, ela quer porque é uma dívida boa, vale a pena contabilmente. A dívida ruim é aquela que ficou muito elevada para a empresa, ficou muito grande para a empresa e ela não tem como resolver. E depende, às vezes, de mais dívida, até resolver sua vida ou nunca resolver a sua dívida. Então, a dívida é boa quando a empresa controla a sua dívida e não quando ela é obrigada a ter dívida, que são duas coisas diferentes. Então, você vai encontrar na Bolsa de Valores empresas que controlam a sua dívida, que têm caixa suficiente para eliminar a sua dívida amanhã. Ela não elimina porque a dívida é boa. E outro ponto também é que o caixa da empresa muitas vezes não é feito para pagar a dívida. Muitas vezes não. Na grande maioria das vezes não é feito para pagar a dívida. Ele é feito para manter as operações da empresa. Então o fluxo de caixa ali está ali para ter uma sustentabilidade no negócio, para ter uma qualidade ali na empresa, para amanhã ela não precisar de dinheiro, não precisar pegar uma dívida às pressas, nada disso. Então o caixa ele foi feito para manter o fluxo operacional da empresa ali girando com qualidade. Então a empresa precisa também do seu caixa. Ela não pode pegar o caixa dela, queimar todo pagando a dívida. E muitas vezes, como eu falei, essa dívida é positiva, é uma dívida boa. Uma dívida zero não é positivo, por quê? Porque a empresa não está se beneficiando de conseguir um dinheiro com um custo muito baixo, com um custo que vale a pena, a empresa não está se beneficiando disso. E uma dívida muito alta também é péssima, é pior ainda, porque a empresa vira refém da dívida. O custo da dívida às vezes passa a ser incontrolável. Então a dívida controla a empresa e não mais a empresa controla a dívida e vira uma bola de neve. Então tem que ter empresa com aquela dívida ali controlada, no meio termo, não muito elevada, também não muito baixa. Uma dívida no meio termo, uma dívida sustentável, uma dívida que faça sentido para o seu negócio, com custo controlado e que ela pode quitar se quiser. Então, se ela acha ruim aquela dívida, ela quita e acabou. E o negócio continua seguindo, ela faz uma dívida melhor ali na frente, negocia melhor, enfim, e por aí vai. Então, empresa boa tem dívida boa. Então, nem sempre dívida é ruim. Várias empresas boas no nosso mercado hoje têm dívidas e com razão legal. É interessante sim ter algumas dívidas quando essa dívida é boa, quando a empresa controla a dívida. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter deixado claro para vocês porque o endividamento é bom em algumas empresas e ruim para a pessoa física, tá? Não é porque é ruim para você, porque vai ser ruim para a pessoa jurídica. São modelos tributários diferentes e as empresas muitas vezes se beneficiam dessa diferença de modelo tributário, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Espero que isso faça vocês estudarem as empresas de uma forma
melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Só colocar aqui nos comentários que eu vou ler pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.